Aloha, meus amores! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje tá um friozinho tão gostoso que tá propício para um chocolate quente. Ai, que delícia! Sabe, aquele friozinho de você esquentar marshmallow ou tomar um chocolate quente ou, não sei, um fondue, alguma coisa. Tô aqui pensando o que eu vou fazer para passar esse friozinho da maneira mais gostosa possível. E é assim, trazendo coisas boas para a sua vida, é que a gente começa a ter mais leveza, mais tranquilidade. Então, quer dizer, se tá calor, uma limonada deliciosa seria bom, né? Ou, sei lá, uma salada com frutas e verduras. Eu adoro aquelas saladas assim com morango fatiado, manga, adoro, tá? Com folhas verdes, com amêndoas, amo, adoro essas coisas. E quando tá verão, a gente se anima mais a fazer esse tipo de coisa. Agora, quando tá friozinho, é aquele chocolatinho quente com marshmallows, é o ponto certo. Mas, gente, vamos lá. Hoje, o vídeo, eu recebi uma mensagem de uma inscrita no canal, não sei, parece que ela já me segue há muito tempo, e ela me conta uma história meio longa, mas muito bonita, que eu quero dividir com vocês. Ela me autorizou a dividir com vocês. E essa história é sobre o Ho'oponopono, nosso querido Ho'oponopono. E ela disse que tudo na vida dela mudou depois que ela entendeu as palavras do Ho'oponopono. E engraçado que é um dos vídeos que eu tenho mais lidos e foi o que mudou a minha vida. E muita gente fala aí que tem dificuldade em fazer o Ho'oponopono, mas gente, é fazer e fazer, não tem outro jeito, fazer e fazer. Sabe por quê? Porque o Ho'oponopono, mesmo que você não sinta, mesmo que você não saiba, ele aí já começa a agir na sua vida. E mais tarde você vai começando a mudar, a ver que determinadas coisas já não te afetam mais como antes, que determinadas coisas já não têm mais aquela importância que você dava. Isso são as curas das crenças limitantes feitas através do Ho'oponopono. Para quem não sabe, que eu acho que todo mundo já sabe, o fundador do Ho'oponopono, Dr. Ihale Hule, ele curou uma prisão com 32 prisioneiros daqueles piores que foram banidos da sociedade. Ele curou essas pessoas ao ponto delas cumprirem suas penas, saírem de mordaças, de algemas, de bolas de ferro no pé, de correntes, porque eram pessoas totalmente perigosas, descontroladas, assassinos cruéis, para cumprir sua pena, que nem que seja para o resto da vida, mas tendo contato com sua família, podendo esperar, né, a sua sentença, pelo menos mais perto daqueles que, né, da sua família, de mulher, de filhos, né, tendo mais contato, se regenerando ao ponto de ser considerado um prisioneiro comum. Gente, isso é sério, isso é seríssimo. E nos dias de hoje, que parece, agora até que melhorou bastante, mas há um tempo atrás, eu notava que as pessoas viviam com pânico, né? As pessoas estavam sempre contando, vivendo em coisas ruins, contando coisas ruins, se alimentando como sanguessugas de tudo que não era bom, do que não era legal. Eu notei isso muito visivelmente para mim, foi na pandemia, aonde eu vi que ao mesmo tempo tinha determinadas pessoas que começaram a, como se diz, a sofrerem, o medo tomou conta, a doença, muitos morreram, mas ao mesmo tempo tinha um tanto de gente que resolveu dar a volta por cima.
E eu me considero uma dessas pessoas, porque eu comecei os meus estudos foi na pandemia, porque, aliás, eu me aprofundei, eu já li alguns livros, mas eu não tinha tempo. A minha vida era muito corrida, era meus filhos, era meu trabalho, era meu marido, e eu não tinha tempo para nada. Na pandemia, como todo mundo foi obrigado a ficar em casa, eu, eu tive tempo para ler, eu tive tempo para procurar. E quanto mais eu comecei a ler, mais eu lia, mais eu procurei saber. E a causa de tudo isso foi justamente para não me deixar levar no medo, como eu estava vendo que a maioria das pessoas ao meu redor estavam. Então eu comecei a procurar. E daí começou a surgir, através da arte, eu comecei a viajar dentro de mim. Eu comecei a, enquanto eu ia fazendo um quadro, enquanto eu ia fazendo uma peça, eu, eu viajava naquilo que eu estava lendo. Eu colocava áudio de ouvido, no fones de ouvido, e escutava áudios de livros, né? Livros de Neville Goddard, de Poder do Subconsciente, O Segredo. Eu vi O Segredo, eu acho que eu vi o documentário na televisão pelo menos umas 8 vezes ou 9 vezes. E li o livro do Segredo umas 2 vezes. O Poder do Subconsciente eu já li há muito tempo atrás e eu, né? Então, quer dizer, tudo isso era procurando melhorar algo dentro de mim. Mas eu tinha clara, eu tinha sempre uma tendência a ir para este tipo de tema, entende? Então, eu comecei cada vez mais a me aprofundar nisso. E não me arrependo, graças a Deus, graças a Deus. Eu bati na porta certa e ela abriu. Então, através disso, as coisas foram melhorando, foram melhorando, foram melhorando, e até o ponto de eu começar a passar para frente, porque deu certo para mim, eu quero que dê certo para você também. E hoje eu recebi uma mensagem, gente, que coisa mais linda! É uma mensagem eu recebi por e-mail. E é uma história que eu vou contar para vocês. Ela mandou para mim esta mensagem e ela me autorizou a falar da Silvana. A Silvana me mandou uma mensagem linda, linda, linda. E eu vou contá-la para vocês. Olha só o poder do Ho'oponopono. E não só na minha vida, mas como ele começou a gerar também efeitos na vida da Silvana e de muita gente. Olha só, vamos lá. Jane, depois que eu te conheci, minha vida mudou. Eu estava há 3 anos com 3 filhos e separada, sozinha. Eu amava muito meu ex. E quando ele foi embora, o meu mundo acabou. Não tinha ânimo para nada e achava que ele era a melhor coisa que tinha aparecido na minha vida. Estava me deixando levar pelo desânimo. Engordei. Dependia da minha família para morar e comer. Com meus 3 filhos. Disse que nunca mais amaria ninguém. E isso foi indo até minha mãe dizer que eu estava em depressão. E aí, foi como se algo estivesse feito eu acordar e começar a tentar me recuperar, porque comecei a notar que estava afetando meus filhos. Um estava brigando muito na escola e o outro não estava indo bem nas notas. A professora disse que ele não parecia prestar atenção em nada e se isolava das outras crianças. Ele tinha 8 anos. Eu era muito alegre e, de repente, também não me importava com nada. Fui ao médico e o médico me encheu de antidepressivos. E aí, sim, eu piorei, não saindo mais de casa. Por 5 meses, eu fiquei encerrada em casa, dormindo muito. Um dia, minha mãe me mostrou um vídeo seu, há 9 meses atrás. E você estava no começo dos seus vídeos, mas você fez um vídeo sobre o Ho'oponopono, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E você contava a sua história com 3 filhos, que foi para os Estados Unidos.
E a sua alegria e vitória e coragem me levantou. Desde aí assisto todos os seus vídeos e você tem me ajudado muito. Eu diminuí os remédios, hoje não tomo nenhum. Descobri que não gostava de mim. Comecei a levantar minha autoestima, voltei a dançar e fazer ginástica. Emagreci, arrumei um emprego, pois sou corretora de imóveis. Vendi 3 casas no primeiro mês e 2 no segundo. E tudo começou a mudar na minha vida. Faço Ho'oponopono todos os dias, o dia inteiro, para tudo. E comecei a fazer quando estava em depressão. Fui melhorando a cada dia, me fortalecendo, recuperei meus filhos. Hoje saímos para comer fora e nos divertimos muito demais. Vejo o sorriso no rosto deles e o orgulho da mãe deles de novo. Isso é muito lindo, né? Isso é muito maravilhoso. Consegui um apartamento maravilhoso e mudei a escola dos meus filhos. O meu ex tentou voltar mês passado, mas foi incrível, como não senti nada ao vê-lo. E entendi que tudo aquele amor que eu sentia, ou dizia que sentia, na verdade, eu precisava passar por tudo isso para entender que tudo estava dentro de mim. Era eu o problema. E eu colocava todas as minhas esperanças nele, porque não confiava no poder que eu tinha dentro de mim. Hoje eu amo minha vida, amo meus filhos e minha família, que me ajudou muito, e principalmente minha mãe, que me mostrou seus vídeos. Olha que lindo! Conheci um rapaz, me põe nas nuvens, trata meus filhos como se fosse dele, e ele quer morar na França, porque ele é descendente de franceses, pai e mãe. Fomos em Paris na semana passada e tudo foi mágico. Nunca pensei que pudesse fazer uma viagem dessa antes e hoje estou com planos de morar fora. E tudo está caminhando para isso. Queria dizer que o Ho'oponopono cura tudo, que está errado, tudo que está errado dentro de você. E para mim, eu comecei a cada dia melhorar mais e mais. No começo, eu notava pensamentos diferentes da realidade que eu vivia, pois comecei a ter vontade de fazer as coisas e foi indo até levantar decidida a fazê-las. E foram surgindo ideias novas a cada dia, a vontade de trabalhar e se dedicar, de recuperar meu relacionamento com meus filhos e com mim mesma. De uma maneira melhor, descobri forças e fazendo o Ho'oponopono me senti mais forte e mais leve. As ideias surgiam e eu fui fazendo. Emagreci, voltei à forma, me amo mais. Todos os dias eu falo coisas lindas para mim mesma no espelho e me motivo sempre. Parei de me acusar e de falar mal de mim mesma e tudo mudou. Gratidão, Jane, você é luz. Que coisa mais linda! Gente, olha só. O Ho'oponopono, eu falo para vocês, o Ho'oponopono mudou a minha vida também. A Silvana, ela foi no fundo do poço, mas olha que coisa bonita, ela entendeu que ela precisava passar por tudo isso para que ela voltasse. Entende? Mais forte e mais leve. O Ho'oponopono foi limpando, foi curando e foi trazendo clareza para ela entender. Aquele ex foi a gota d'água, mas na verdade não foi ele,
Porque ela mesmo diz, ela amava, mas ela não sentiu nada quando ele tentou voltar. Por quê? Porque, na verdade, ela estava jogando tudo em cima dele, como se ela botou aquele homem naquele pedestal, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Por quê? Porque ela colocou nele tudo o que ela não enxergava nela mesma. Ela via nele o que ela não enxergava dentro dela. O outro não existe. As pessoas aparecem na sua vida, as coisas aparecem, as situações aparecem para que você, para te mostrar o que é que você tem dentro de você. Então, se você está vendo coisas boas, aquilo está bem, tá? Mas quando você coloca aquele excessivo amor, aquela idolatração, aquela dependência no relacionamento, porque eu não acredito em laranja metade, eu acredito em duas pessoas inteiras. Não, aonde existe uma dependência, um relacionamento doentio, um ciúme fora do normal, um zelo fora do normal, isso para mim é neura, não é relacionamento. Vocês me desculpem, mas eu acho assim. Relacionamento é uma coisa leve, é uma coisa gostosa, é gostar de estar com aquela pessoa, se sentir bem quando você está ao lado dela. Quando você vê, você quer tocar, entende? Você quer o abraço, você quer o beijo, mas não como uma dependência disso para viver. É simplesmente uma coisa gostosa que está agregando à sua vida. Entende? Você saber que aquela pessoa está em casa te esperando, ou que você vai chegar e vai encontrar com ela, que você vai dormir abraçadinho, é diferente daquele amor super possessivo. Aquela pessoa é minha e aquilo é meu, isso é doença, isso é doença, isso não é amor. E o que a Silvana estava fazendo era colocando todas as fichas dela em cima daquele relacionamento que foi por água abaixo. Aí ela entrou em depressão, aí ela ficou mal, e aí ela, tipo assim, ela perdeu a âncora dela, porque ela estava debruçada em cima de uma âncora, que era ele. E quando ela perdeu, ela se sentiu perdida. E aí o que acontece? Ela começou com o Ho'oponopono e o Ho'oponopono foi limpando, limpando, e depois ela começou a dar, a melhorar a autoestima dela. Ela começou a trazer luz para a vida dela, ela começou a trazer poder, trazer amor para a vida dela. Ela começou a se ver de novo, se amar. E o que aconteceu? Ela achou emprego, ela conseguiu casa, ela recuperou os filhos que já estavam, porque isso afeta. Gente, toda pessoa neurótica afeta todos por volta. Entende? Porque é a frequência. Você acaba passando essa frequência ruim para todo mundo. Você acaba, às vezes, você está numa frequência boa. Quando a gente fala que não é para ficar perto de gente muito negativa, é para você não se contaminar, porque as coisas acontecem e abaixa tudo de vez. Um tem que estar lá em cima e o outro, se o outro estiver embaixo, porque você, entende? Você põe luz na vida daquela pessoa que está no escuro e volta para a clareza. Mas quando está tudo no escuro, quando está tudo nas trevas, vira um caos. É aí onde surgem as brigas, os rompimentos, as desilusões, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de... Entende? Aí acaba, porque você se deixa levar, né? É difícil segurar a frequência lá em cima quando existe uma pessoa muito negativa por perto. Então, por isso a gente fala, você tem que estar muito forte para você conseguir manter a sua frequência lá em cima. E você consegue, mas é mais difícil. Então a gente fala, sai de notícias ruins, sai de tragédias, sai de pessoas negativas, para que você se reestruture e consiga se manter com a frequência alta, né? Então o Ho'oponopono, ele vai limpando todas essas crenças. Sinto muito não é para o outro, você não está pedindo desculpa para ninguém, você está pedindo desculpa para você mesmo que está se deixando levar por essa frequência ruim, se deixando magoar, se esquecendo de quem é você
na essência, que é filho de Deus, que é filho do criação. Então, por favor, me perdoe, eu assumo 100% da responsabilidade que eu causei isso a mim mesma, fui eu, porque tudo que eu vejo no outro, na verdade, está dentro de mim. Então, se eu coloco toda aquela achando que os outros são melhores do que eu, que os outros têm o que eu não tenho, que sem aquela pessoa eu não consigo viver, nada mais é do que autoestima baixa. Você está com a autoestima baixa, então você tem que levantar. E foi justamente isso que a Silvana fez. Ela começou a fazer o Ho'oponopono, ela foi no fundo do poço, na depressão, nos antidepressivos, mas a mãe dela trouxe os vídeos, graças a Deus, foi o meu, poderia ter sido de qualquer outra pessoa, porque eu acho que tudo é frequência, então ela já estava buscando vídeos como o meu, tá? Poderia ter sido qualquer outra pessoa, mas ela estava buscando vídeos como o meu. Então, acontece que a mãe dela já estava me seguindo, então ela mostrou para a Silvana. E ela começou, como ela já estava no fundo do poço, talvez, os meus vídeos tenham sido, ela escutou alguma coisa que conectou ela, tá? Mas, e aí ela começou a despertar a vontade de escutar mais. Ela começou a ver que aquilo estava fazendo sentido para ela. Ela se identificou em algum dos meus vídeos. Eu não sei direito, ela não falou qual é o vídeo, mas deve ter sido lá atrás, porque 9 meses atrás, o canal estava no começo, estava bem no começo. Então deve ter sido os primeiros vídeos, que eu já nem sei mais o que eu falei, mas eu lembro que teve um vídeo muito forte sobre o Ho'oponopono, que deu assim uma visualizada muito grande, de tipo 13 mil visualizações em uma semana. E talvez tenha sido esse vídeo do Ho'oponopono, onde eu tento explicar como é que eu faço o Ho'oponopono para mim mesma, e aí talvez ela tenha visto esse, não sei. Mas o importante é que, gente, eu falo do Ho'oponopono sempre e vou falar para o resto da minha vida, tá? Por mais que eu vou fazer curso de barra de axis, mas o Ho'oponopono, ele foi a chave onde ligou todas as coisinhas que deveriam ter encaixado na minha vida. O Ho'oponopono foi a coisa mais importante na minha vida. Foi o que curou, porque ao curar eu sentia que, e eu acho que a Silvana sentiu a mesma coisa, eu sentia que estava aliviando. Eu via, eu dava muita importância a coisas que não tinha nada a ver, entende? Eu me aborrecia com coisas ridiculamente sem, entende? Mas aquilo me estragava o dia. Eu passava com raiva e eu passava dias terríveis, porque desgosto no trabalho, desgosto em casa, briga com os filhos, entende? Era um caos, eu vivi isso. E na pandemia eu me assustei, porque eu comecei a ter tanto medo que eu comecei a ler para ocupar minha mente com coisas boas, porque eu sentia que eu ia pirar na batatinha se eu não fosse procurar uma ajuda que fosse dos livros. E eu encontrei essa ajuda no Ho'oponopono, no curso que eu fiz com Joy Vitale e Halea Kalahiolen. Então isso me abriu os horizontes. E eu senti tanta leveza, tanta calma, tanta tranquilidade, que eu falei, gente, eu preciso passar isso para frente. Eu preciso passar isso, porque é maravilhoso ter a compreensão, o conhecimento liberta. E o conhecimento liberta tanto que você fica querendo dividir isso com outras pessoas. Você quer que o mundo inteiro saiba o que é o Ho'oponopono. Mas é praticando que você vai saber. E eu vejo aí muita gente falando que não dá certo, que não dá certo, que não dá certo. E muitas outras mais pessoas falam que dá certo do que, graças a Deus, do que as que falam que não dá. Mas eu acredito que as que falam que não dá certo é porque elas ainda não soltaram. Elas têm uma resistência. No fundo, elas pensam que não vai dar certo. E a lei da atração só te manda mais motivos para acreditar que não vai dar certo. E eu acho que é só isso.
os filtros que a pessoa tem. Se ela soubesse que quanto mais ela faz o Ho'oponopono, mais ela vai limpar, mais ela vai tirar todas as cascas de cebola, todas as porcarias que ela se deixou grudar por tanto tempo. Se ela soubesse que a libertação dela ela faria o dia inteiro, como eu faço. Cada coisa que acontece na minha vida, cada relato desses que eu vejo, eu vou fazendo o Ho'oponopono para que flua, para que libere mais, para que aconteça mais coisas lindas na vida da Silvana, e mais coisas lindas na minha, e mais coisas lindas para todos os que estão no canal, os que fazem o Ho'oponopono, os que estão começando, entende? Eu quero levar o Ho'oponopono para muito mais gente. E eu quero unir o Ho'oponopono, o barra de Axis e os florais. Eu acho que vai ser o melhor tratamento do mundo, porque por todos esses eu estou passando. A barra de Axis ainda não, né? Mas o Ho'oponopono e os florais fizeram uma diferença muito grande na minha vida. Então, eu quero passar essa experiência para frente. Agora vamos lá, uma cartinha dos Abrahams. Porque nós não podemos deixar, porque os Abrahams falam muito isso. Entende? Eles falam muito de quê? De lei da atração. Né? E eles não falam de Ho'oponopono, mas eles falam de lei da atração, de autoconhecimento, de tudo que você tem que limpar. Só que os Abrahams falam que você tem que deixar no passado o que está no passado, porque as coisas não vão voltarem. Mas é difícil deixar as coisas no passado se você não como se diz, não fizer o desfecho dela, não limpar ela. Porque se você... Eu vejo assim, se eu deixo a coisa no passado, é como se ela estivesse ainda lá. O Ho'oponopono eu sinto que ele deleta, ele limpa. Então talvez seja diferente a maneira, porém o resultado é o mesmo, porque quando eu limpo, é como se eu tivesse deixado para lá as minhas crenças. É como se eu... Só que melhor, porque ela vai ter se dissolvido, ela vai ter desaparecido, a fumaça, entende? E ao ponto que se eu deixar no passado é como se eu tivesse fechado uma porta e a qualquer hora eu posso abrir essa porta e aí voltar essa crença. Então eu prefiro fazer o Ho'oponopono para que eu elimine esta crença ao invés de só deixá-la lá. Eu posso deixar e não pensar, porém me dá a sensação de que ela está ali e que se eu abrir a porta ela pode voltar. Então, eu fazendo o Ho'oponopono, eu tenho certeza que além dela ficar longe de mim, ela ainda vai limpar no outro em várias gerações. Eu interrompo o ciclo daquela crença que eu carreguei dos meus ancestrais, das pessoas, dos meus pais, dos meus, entende, amigos, de tudo que eu ouvi. Eu encerro essa página e eu deleto isso da minha cabeça. É exatamente isso que eu faço. Então, vamos lá na carta de hoje. Então, agora, antes de tirar a carta dos Abrahams para vocês, eu queria confessar que eu acho que esse canal ele pode estar ajudando muita gente, mas pode ter certeza que ele está me ajudando muito. Eu nunca tive tanto orgulho do que eu estou fazendo na minha vida como eu estou tendo agora. Um orgulho assim de mim mesma, de estar conseguindo, e isso está me levando a fazer cada vez mais. Eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, mas só que a coisa é de uma gostosura que não tem preço. Eu não me importo em fazer vídeo no meu quarto, no quarto de hóspede, na cozinha, entende? Aonde dá, eu fico louca para fazer esses vídeos. Então, gratidão por vocês terem dado sequência, porque se não fosse vocês assistindo, eu poderia ter desistido. Se não fosse vocês estarem aqui comigo e eu saber que eu tenho que fazer aquele vídeo, porque prestando atenção em tudo que passa na minha vida, em tudo que eu vejo, em tudo que eu leio, para, entende, passar para você uma ideia melhor, como fazer você entender aquilo de uma maneira que você use na sua vida e que te dê resultado. E eu quero fazer muito mais,
tá? Mas você pode ter certeza que quanto mais eu cavuco coisas, quanto mais eu procuro coisas para você, também eu só passo o que faz sentido para mim. E quando faz sentido para mim, também as chaves viram para mim. Também as coisas têm aberto muito mais para mim. E isso é maravilhoso. Eu só quero que isso flua cada vez mais. Então vamos lá para a carta, porque o vídeo aqui já está longo pra caramba. Olha lá, a carta é essa daqui. Minha imaginação atrai todas as relações cooperativas. Minha imaginação atrai todas as relações cooperativas. Olha lá, vamos ver do que se trata. Aqui está o print. E vamos lá para a tradução dela, né? O universo e todos os participantes físicos e não físicos, porque o universo engloba tudo, físico e o não físico, né? Por isso que eu digo que as pessoas, elas não morrem, na verdade, elas só vão para outro plano. Eu acredito nisso. Elas vão para outro plano e elas estão sempre perto de nós. Eu acho que, simplesmente, eu acho que existe insights que a gente recebe, que nós recebemos os não físicos. Os Abrahams, eles são insights, eles são uma compreensão, uma consciência que se comunica conosco através da Esther. Então, quer dizer, ela conseguiu um canal de conexão com eles e eles vão passando todo o conhecimento que está nessas cartas, que se transformou em best-seller, através da Esther. Porque, segundo o que eu já li, a Esther não tinha o mínimo conhecimento e nem tendência a querer ter comunicação ou extensão de um não físico. Ela era uma pessoa bem descrente, bem ligada assim na terra mesmo, sem ter nada de... E isso foi acontecendo naturalmente, ao ponto de que não deixou ela com medo ou com resistência. E hoje ela convive com isso, assim como já conheci outras pessoas que também têm esse tipo de ligação. Mas ela como se diz, ela canalizou isso para ajudar pessoas. Isso foi muito bom, né? Então, vamos lá. Não físicos nele, no universo, estão respondendo às vibrações que vocês estão oferecendo. Ó, a Esther mesmo já disse que isso só foi possível porque existe uma quantidade de pessoas maiores interessadas e acreditando nisso. Existiu essa canalização entre os Abrahams com a Esther porque foi permitido a eles se comunicarem, porque muita gente estava querendo saber mais sobre isso. Olha só. Então, quer dizer, a lei da atração permitiu que os Abrahams se conectassem com a Esther, devido à grande intensidade de pessoas querendo que isso aconteça. Foi a atração. Então, permitiu essa comunicação entre os Abrahams e ela. E nenhuma distinção é feita entre as vibrações que você oferece ou observa e as vibrações que você oferece ao imaginar. Quer dizer, nenhuma distinção é feita entre as vibrações que você oferece ao observar e as vibrações que você oferece ao imaginar. Quer dizer, quando você observa alguma coisa que está acontecendo, não existe diferença nenhuma de quando você está imaginando que ela aconteceu, porque o universo não está vendo, não está sentindo isso. Ele está sentindo a vibração que você manda, quando a sensação, a emoção que você manda, tanto quanto você vê alguma coisa, quanto quando você imagina que está vendo alguma coisa. É a mesma coisa. Então, por isso que fala que o nosso subconsciente, ele não sabe se já aconteceu ou não.
Por isso que ao colocar pensamento positivo, tirando as crenças negativas e colocando mais pensamentos positivos, ele vai entender que é aquilo que você quer. Entende? Você vai mandar essa vibração para o universo e o universo vai te dar, porque você já colocou no vórtex. Olha só, é aquela história do elefante branco. Se você fala que você sabe que não existe um elefante branco, né? Então você fala assim, ele não entende, o universo não entende o não pense nisso. Ele entende que você está pensando sobre isso, mesmo dizendo que não é para pensar nisso. Então, tipo, se eu falo, não pense num elefante branco, automaticamente você vai pensar no elefante branco. Não pensa num elefante branco, você vai pensar, aquilo vem nítido na sua cabeça, a foto do elefante branco. Ou o elefante branco se movendo, você vai ver. E aí, quanto mais você fala, não pensa nisso, não pensa no elefante branco, não pensa no elefante branco, você vai continuar pensando sobre o elefante branco. E por isso a gente fala que é para tirar as memórias ruins, parar de falar mal, porque ao falar mal, ao pensar mal, você está mandando essa vibração para o universo. E é isso que vai te dar. Então, por isso, não fala. E quando começar a pensar, faz o Ho'oponopono para aquilo, para que saia de você. Porque aí você corta esse vínculo com o pensamento ruim e você começa a mandar a luz, você começa a pensar em coisas boas, em coisas boas, em coisas boas. E você sai daquela frequência e o universo vai entender que você quer a frequência boa, tá? Então é simples assim, você para, você corta. Com o Ho'oponopono você corta todas essas vínculos de pensamentos negativos. Você corta e por isso fica mais leve a sua vida, porque você esquece. Você esquece daquela coisa. Você está fazendo Ho'oponopono para o medo? Fez 20, fez 30, fez 108, fez 300 vezes, fez 400 vezes, fez uma semana. Você, de repente, você pensa naquela coisa e você não sentiu mais medo daquilo. Aquilo se foi. Aquilo acabou. Então você vai para outra crença. Mas aquela crença pode voltar se você se deixar levar por essa frequência. Então você está sempre fazendo. Por isso que eu digo que o Ho'oponopono é o dia inteiro. Em tudo. Você tem que estar fazendo, tem que estar fazendo. E não pode cansar de fazer. Porque ele está limpando tudo. Ele está mudando o seu rumo da sua vida. Ele está limpando, é como se fosse uma grande escova, limpando tudo a sujeira para trás e deixando um caminho limpo, aberto para você na sua vida, na frente. É isso o Ho'oponopono. Cura, é a cura de si mesmo, a cura interior para você mesmo. Então vamos lá terminar isso aqui. Se você simplesmente imaginar sua vida como deseja, todos os componentes cooperativos serão convocados. Tá vendo? Se você imaginar a vida que você deseja, imaginar sua vida como você deseja, todos os componentes, o universo vai te dar tudo aquilo que você precisa para ter essa vida. Serão convocados, ele vai trazer, é o dinheiro, da onde vai vir, é o carro, o dinheiro para o carro, o emprego para ter o carro, a vida que você quer com aquele carro, entende? Ele vai começar a ativar tudo o que ele precisa ativar. Isso pode demorar, por isso não pode desanimar. E rimou, isso pode, para tirar, isso pode demorar, não pode desanimar. Olha só. E ainda mais importante, todos os componentes convocados irão cooperar. A lei é lei. A experiência que você tem com os outros é sobre o que você evoca neles. Bingo! Tá aí. Tudo que você vê no outro está dentro de você. Tudo que você não gosta no outro é para você limpar em você. Tudo que você pensa, você sente, você vai mandar para o universo e ele vai te mandar mais daquilo. Pode ser bom ou pode ser ruim. Por isso muita gente fica que nem o ratinho na rodinha, porque ele limpa e suja, limpa e suja, limpa e suja. Ele bota um pensamento ruim, ele faz um esforço danado, ele pensa o positivo, daqui a pouco ele
começa a xingar uma pessoa, começa a julgar alguém, começa a se irritar com o que está vendo na televisão, na mídia, ou começa a ir atrás de fofoca da vida do outro, ou começa a falar de você mesmo, que é pior, começa a se julgar, começa a se achar feio, começa a se achar impotente, começa a se achar fraco, não flui na vida, e aí a coisa vai por água abaixo. Você tem que segurar essa onda. E é o Ho'oponopono que vai curar tudo isso em você. E os pensamentos positivos para que a lei da atração te traga muito mais. Gente, esse vídeo ficou longo sim, mas é de uma luz que, nossa, eu tô assim, tô me sentindo nas nuvens depois desse depoimento da Silvana, e eu só tenho a agradecer. E o que pode melhorar? O que é que pode mais melhorar? Né? O que é que pode melhorar? Aloha para vocês. Beijo, eu amo vocês.